Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição da Onda Desportiva, edição esta para terça-feira. Hoje vamos falar sobre um dos mais recentes feitos do desporto da Póvoa de Varzim, um feito que de resto fomos acompanhando nos últimos meses aqui na Onda Viva, com as reportagens do Fernando Novo, que acompanhou de perto este Póvoa Futsal. É desse clube de que falo. Póvoa Futsal que numa só temporada consegue para já 2 subidas de divisão. Primeiro foram a equipa sénior feminina à primeira divisão distrital, mas mais recentemente, e um feito que coloca definitivamente o clube entre os melhores do país, vai jogar a equipa sénior masculina na primeira divisão nacional na próxima temporada. Um feito conseguido então por um grupo de trabalho que está aqui hoje presente para abordar o passado, falar do presente e projetar um pouco do que será o futuro deste Póvoa Futsal, uma coletividade fundada em 2008, bastante recente ainda na sua atividade, mas que já vai conseguindo alguns feitos, nomeadamente e sobretudo na formação nos últimos anos, este ano então a nível sénior, tanto no masculino como no feminino. Mas nesta edição vamos sobretudo então falar dos séniores masculinos, que estão aqui representados pelo treinador, o Paulo Morim, ainda pelo capitão de equipa, o Pedro Acácio, ainda pelo diretor Paulo Calhão, ainda pelo seu presidente, naturalmente presidente de todo o clube, não fala só pelos séniores, mas sobretudo pela formação. Sei que é algo que também deixa o João muito contente por ver tantos jovens a praticarem o futsal na Póvoa de Varzim. Precisamente então o João Rocha, o presidente desta estrutura desde o seu início. Também temos presente o repórter Onda Viva, que acompanhou o percurso desta equipa todas as semanas, bem de perto do grupo de trabalho, e é ele o Fernando Novo. Fernando Novo, a quem vou pedir de certa forma para abrir o programa. Como eu disse, acompanhaste de perto esta carreira desde praticamente, se não estou em erro, desde a pré-temporada. Falaste desde o início com o treinador, com os jogadores, com o presidente, com os seus diretores. É uma equipa esta que tem um resultado final que surpreende. Fernando, tu que acompanhaste de perto esta equipa, no início acalentavas esta expectativa da equipa poder subir de divisão. Fala-nos um pouco então sobre este trajeto que o Póvoa Futsal fez. Se calhar és a melhor pessoa aqui na Onda Viva para o contar. Muito boa tarde a todos. Então é assim, João, aliás eu acompanho o Póvoa Futsal desde a fundação. Ainda no início, quando houve a fusão Jubinorte e o Póvoa Futsal, eu sempre acompanhei esta equipa poveira. A diferença, e quando se fala em projetar a época digamos, os objetivos a serem alcançados, eu desde a primeira hora percebi que a diferença estava no homem do M. Ou seja, o Paulo Morim, logo desde o início, pelo discurso que apresentava, deu-me de certa forma aquela digamos pontinha de esperança que se calhar era desta vez que o Póvoa iria chegar ao objetivo que realmente alcançou. Claro que o trajeto não foi fácil e durante o campeonato tive a oportunidade de ver altos e baixos, variações de humor que perturbaram o grupo de trabalho. No entanto, havia um denominador comum, era o espírito do grupo, a vontade inabalável do grupo de trabalho de querer fazer história. E o que é facto é, ao fim destas 26 jornadas, chegamos ao fim e claramente estamos perante um grupo vencedor. E isso foi o que aconteceu, João. Exatamente, uma equipa que foi subindo a pulso, foi conquistando sempre os seus jogos com todo o mérito. De resto, uma das equipas com um ataque bastante concretizador, também uma das defesas mais acertadas. Se calhar de vez em quando tinha resultados inesperados pela negativa, mas depois muito pela positiva também, sobretudo nesta ponta final, em que ganhou jogos importantes e venceu, portanto, dentro de campo os seus adversários diretos na corrida pelo primeiro lugar. Sim, e segundo, os 2 lugares valiam a subida. Sim, se nós fizermos uma análise, digamos, mais exaustiva sobre os confrontos que o Póvoa Futsal teve que disputar, o Póvoa Futsal, por exemplo, com o Boa Vista, que foi a equipa que ficou em primeiro lugar, perdeu na Póvoa no último segundo, praticamente, do jogo, e foi ao pavilhão de Boa Vista, ao Infante de Sagres, vencer. Portanto, no confronto direto, o Póvoa não esteve abaixo dos
dos seus adversários, pelo contrário, e então temos que fazer a análise de como tudo se passou, ou seja, há um plantel que é construído de raiz, um plantel que seguramente era um plantel candidato à subida e candidato a ser campeão, mas teve alguns contratempos. Foi as tais saídas de jogadores, o caso do 80 e do TJ, que nem começaram a época, e depois a partir daí então houve mais saídas, que foi o caso do Fábio Norinho e do Ivo Mestiço. Portanto, saber lidar com isso e ainda por cima ter uma forte onda de lesões que assolou a equipa, digamos que e o Paulo digamos o grande obreiro deste feito, foi saber lidar com essas dificuldades que o Póvoa foi, no saber lidar com essas dificuldades que o Póvoa fez das fraquezas forças, e é como eu digo, estamos perante um grupo que merece o reconhecimento de todos, porque conseguiu a pulso, não teve favores de ninguém, João. E vamos então falar sobre o mestre então que comandou este grupo, o Paulo Mourinho, logo no primeiro ano de Póvoa Futsal, neste clube, mas já com muita experiência a grande nível no futsal português. O Paulo Mourinho, que com essa experiência trouxe então a maturidade que faltava ao Póvoa Futsal para lutar até ao fim pela subida de divisão. Foi algo que foi acontecendo já noutros anos, equipas também com algumas expectativas, mas que depois, numa época ou noutra, as coisas não correram bem na parte final. Algumas épocas também não correram bem desde o início e foi até difícil conseguir a manutenção, mas digamos que esta época também com altos e baixos, mas muito mais com altos no que diz respeito a vitórias, pelo menos, porque os baixos foram sempre colmatados, as tais lesões, os castigos, as saídas inesperadas dos jogadores, e culmina tudo num final perfeito, mas que não foi tão fácil de alcançar, Paulo. Sim, boa tarde. Não foi fácil, e como o Fernando Novo acabou de dizer, e bem, esta equipa teve mesmo muitos altos e baixos. As saídas dos jogadores, principalmente do 80 e do TJ, foi o Paulo Calhão, que era a pessoa responsável diretamente mais com o futsal. Acabou por ter uma frase há coisa de um mês atrás que no fundo nos vieram dar mais forças e nos vieram dar razão na boa equipa que nós fizemos no início da época. Os jogadores foram cobiçados logo, mal começou a pré-época, e isso também nos veio dar uma força extra à equipa. Os outros jogadores que saíram foram opções, nós aqui, eles tiveram uma política, além de eu como treinador não concordar muito, ou não gostar, não é não concordar, não gostar, mas foram propostas, principalmente a do Ivo, que o Póvoa não podia acompanhar, e nós aqui somos todos humanos. O Ivo é um jogador universitário e o Póvoa achou por bem o deixar de sair. Na altura eu mostrei o meu desagrado, e eles sabem disso, mostrei o meu desagrado, mas foi mais uma das razões para nos unirmos ainda muito mais. E temos aqui um dos capitães de equipa que eu durante a época também falei com ele, falei com o grupo de trabalho todo. Foi uma época atípica nesse aspecto, porque formas um plantel com 15, 16 jogadores, perdes 5 ou 6 jogadores sem desprimor para os miúdos que subiram a sénior, poderiam ser influentes ou eram influentes ou naquilo que eu pensava para a equipa, e eram jogadores na estratégia da equipa que eram importantes, quer ofensivamente, quer defensivamente. E de um momento para o outro perdes os jogadores e tens que trabalhar com aquilo que tens que mexer nas coisas, tens que motivá-los ainda mais, porque houve uma altura, e há uma altura crucial do campeonato, que eu acho que toda a gente, excetuando a direção, e tenho que ressalvar isto, e os jogadores e a equipa técnica, e o Fernando, eu vou incluir o Fernando nisto porque nos acompanhou todas as semanas, toda a gente entrou em descrença no Póvoa, porque nós fomos os únicos que não atiramos a toalha ao chão. E tivemos jogos com 3 séniores e 3 miúdos que subiram de júnior a sénior, tivemos jogos com 4, tivemos jogos... Eu tive jogadores que, se formos a somar os minutos, têm 9 jogos, 40 minutos consecutivos. E no futsal não é fácil. Eu diria que é quase impossível. É para um leigo como é desumano. 40 minutos. Mas aí teve uma vantagem muito grande, e eu fui conhecendo os jogadores melhor.
O Pedro Acácio era jogador do clube, ficaram 3 jogadores, salvo erro da época passada, Pedro Acácio, Tiago Cardoso e Tiago Sacramento, nos guarda-redes, acho que não foi mais ninguém. Eu não conhecia bem o Pedro Acácio, conhecia como adversário, mas eu chegava a uma altura, aí é que é importante, e aí também demonstra muito o espírito que a equipa tinha. E eu chegava ao pé dos jogadores mais utilizados, que era o caso do Pedro Acácio, o caso do Chumbadinha, o caso do Baião, principalmente estes 3. E pedi aos jogadores durante a semana para dosearem um esforço, para pararem dos 3 treinos, para pararem para fazer banhos de gelo, para descansarem, para irem para o ginásio. E os jogadores diziam: não, mas temos de treinar sempre no limite. Quer dizer, além de jogar no limite, com 40 minutos, ainda treinavam no limite. O Pedro Acácio foi um desses exemplos, está aqui presente. O Baião, um miúdo inexcedível nesse aspecto. E acho que foi daí que nós fomos buscar as forças para os momentos menos bons. Porque isto não foi tudo, isto foi muito complicado. Quem acompanhou o Povo, isto foi muito complicado. Nós fomos uma equipa, mesmo assim fomos irregulares, porque na altura que podíamos ter matado o campeonato, como eu costumo dizer, 3 vitórias consecutivas e nós dávamos um salto e íamos para lá acima, não. Perdíamos em casa com o penúltimo, com o último, que já aconteceu, ou com o 10º classificado, mas na semana seguinte íamos ganhar ao primeiro e ao segundo e ao terceiro, e foi assim, foi esse o nosso trabalho. Agora, fomos uma equipa muito forte em espírito do grupo, e aquilo que eu vou-me repetir, nesta altura é muito fácil de falar, porque já subimos divisão, e estamos todos contentes e alegres, e é jantares, e é tudo. Agora é fácil de falar, mas na altura, quem sentiu e quem viveu o Póvoa, quem estava mais por dentro, isto foi um feito fantástico que estes jogadores, que esta direção fez, porque eu costumo, se isto houvesse bolsa de apostas, né, como há nas corridas de cavalos, no futebol e não sei o quê, não sei o que mais, o Póvoa não tinha ninguém a apostar no Póvoa, não é? Porque o Póvoa não era um candidato. E agora teria ganho muito dinheiro. Muito dinheiro. Se houvesse bolsa de apostas, o Póvoa tinha ganho muito dinheiro. Acho que isto foi uma vitória de toda a gente, foi uma vitória de quem acreditou em nós. Equipa técnica, diretores, jogadores, as pessoas que nos acompanharam diariamente e nos jogos, é para eles também, porque isto não foi nada fácil. Isto, eu tenho, como disse no início, alguma experiência que eu tenho de 13 anos de futsal, foi o ano mais gratificante para mim, porque foi uma coisa... Foi uma subida a pulso mesmo. A pulso mesmo, sentidas. Não estava garantida a partida. Exatamente, aquela subida sentida mesmo. E fiquei muito orgulhoso por ter feito parte deste grupo de trabalho, que foi fantástico. Quer a direção, quer a equipa técnica. Não estou aqui a puxar saco de ninguém, as pessoas sabem como é que eu sou, como é que eu falo. Paulo, aquele episódio de pedido de demissão foi para mexer com o grupo. Nós na altura falamos consigo sobre isso, o Fernando também acompanhou de perto. Queria mesmo sair ou foi para mexer com o grupo, como eu disse? Foi um bocado isso. Com o grupo? Eu acho que não foi com a direção. Acho que não foi, não foi. A direção conhece-me. O Paulo trabalhou comigo há anos no Rio Ave. O João conhece-me há muitos anos. E não foi verdadeiramente com eles. Eles sabem que não foi com eles. Além depois disso, tivemos uma reunião, os 3, fechados 3 horas, os 3 juntos, e debatemos algumas coisas que nós achamos que devíamos mudar, porque nós temos uma vantagem, é que nunca estamos de acordo. Nós, os 3 presidentes, diretores, chegamos sempre a um consenso, mas ainda bem que há sempre divergências entre nós, divergências de ideias, e eles expõem a dele. O João tem uma ideia diferente do Paulo, de mim, mas ainda bem que é assim, porque se pensássemos todos da mesma maneira, naquela altura tínhamos vindo embora. Agora, foi um grito de alerta para muita gente, principalmente para o grupo de trabalho. Eu não estava ali agarrado ao que quer que fosse. A direção, eu sabia que estava do meu lado, não tinha a menor dúvida que estava do meu lado. Mas na altura, se tivesse que sair, eu saía. Eu assumia esse risco. Assumia esse risco na altura, porque se a direção dissesse: opá, tudo bem, vamos embora, até logo se Deus quiser, né? Mas ainda bem que eles não o fizeram, para o bem de todos, para o meu, porque eu não gosto de deixar projetos a meio ou uma época a meio, deles também direção e do grupo de trabalho, mas principalmente para o grupo de trabalho. Porque acho que os jogadores sentiram. Foi esse o clique? Foi a partir daí? Ou não quer dizer que foi esse o clique. O clique foi quando eu dizia que eles tinham que ferrar, eles ferravam. Quando eu dizia que eles tinham que subir pelo para menos treinavam, não é? Eles recusavam-se a ir para o ginásio. Não, e foi importante sentir uma coisa. Eu acho que isso é que foi a parte mais importante. É sentir que o grupo de trabalho estava comigo. Os capitães de equipa, o grupo em geral. Porque se naquela altura, e foi isso que eu disse à direção, eles não podem dizer o contrário. Se naquela altura, se eu sentisse que os atletas não estavam comigo,
Naquela altura seria a melhor opção eu sair. Mas eu sentia que eles estavam comigo, sem exceção. Mesmo os que não jogavam. Mesmo os que não jogavam. Isso é importante. O Pedro, há pouco tempo, nós apresentamos um vídeo num jogo de Boa Vista, que para nós era decisivo, fora. E o Pedro fez um vídeo que me apresentou a mim antes de apresentar aos colegas. Que o Pedro tem lá uma frase que é importante e foi sempre esse o nosso lema. Nós temos que ser um grupo forte, temos que sair do balneário todos os jogos a ganhar, antes do jogo começar. E acho que isso é que foi a principal razão de nós, no final da época, estarmos todos aqui aos abraços e todos contentes. Foi um grupo de trabalho fantástico, um balneário sadio, sem problemas. Eu nunca tive um ano que não tivesse um problema no balneário, porque eles não são todos iguais, né? Cada um tem a sua maneira de pensar, e eu costumo dizer que para mim os treinadores costumam dizer que os jogadores são todos iguais. Nem podemos tratá-los todos da mesma maneira, porque eles são diferentes, são todos diferentes. E o grupo de trabalho foi fantástico nesse aspecto. Muito bem. Ouvido então o treinador, vou também ouvir um pouco do diretor, do Paulo Calhão, que veio então trabalhar para o Póvoa Futsal também nesta temporada. Digamos que reeditou então uma dupla com o treinador, que já tinham trabalhado no clube vizinho no Rio Ave durante alguns anos. Também trouxe essa experiência enquanto diretor. Paulo, veio para o Póvoa Futsal a pensar que esta conversa hoje seria possível, uma conversa de subida de divisão. Foi essa a motivação para agarrar este projeto também? Boa tarde, João, em primeiro lugar. Obrigado pela oportunidade que está a ser dada, que isto também é uma forma de divulgarmos o futsal, não é? Eu, quando fui para o Póvoa, fui a convite do presidente, João, não é? E aquilo que eu lhe disse é, pá, ok, desde que seja um projeto interessante e um projeto que nos permita também ambicionar algo mais. Olhando para a classificação anterior do Póvoa, se não estou em erro, quinto, sexto, não é? Aquilo que nós pedimos na altura, começamos a criar o grupo de trabalho, epá, no mínimo era ganhar todos os jogos, não é? E era este o discurso que nós tínhamos com os jogadores. Era efetivamente quando abordávamos se o nosso projeto era um projeto de subida. E aquilo que eu lhes dizia é aquilo que nós queremos é ganhar todos os jogos. Se ganharmos todos os jogos, isso significa que estaremos no lugar. Já muito foi dito, e o Fernando, que nos acompanhou e já fez aqui também o histórico daquilo que foi o percurso do Póvoa nesta primeira divisão. Aquilo que nos preocupou, a mim, ao presidente e à equipa técnica, na pessoa do Paulo Mourinho, foi que criarmos jogadores, em primeiro lugar, que fossem boas pessoas, depois que fossem ambiciosos e que fossem guerreiros. O orçamento do Póvoa, como toda a gente sabe, é limitado, continuará a ser limitado, mas acima de tudo aquilo que nós pretendíamos era criar um grupo muito forte. Claro que, também por aquilo que são as relações do presidente, minhas e do Paulo, conseguimos trazer essas pessoas, ou seja, alguns deles que nunca representaram o Póvoa Futsal e que sentiram aquilo de tal forma que foi uma coisa extraordinária, não é? E lembro-me, por exemplo, do miúdo do Baião, que era um jogador como todos os outros, mas no limite sempre a trabalhar. E foi uma excelente surpresa, quer para mim, quer para o treinador e para o presidente, não tenho dúvidas. Se no início da época já me perguntassem se estaríamos a pensar na subida, eu diria que era difícil, não é? Mas olhando para as pessoas que estavam no grupo de trabalho, tinham essa ambição muito forte. E depois, aliado também à experiência do Paulo Mourinho, trabalhou também há alguns anos na primeira divisão, e foi transmitir essa ambição a todo o grupo de trabalho. E por isso é que estamos aqui hoje todos felizes. Não vou falar daquilo que foi o percurso, coisas boas, coisas menos boas. O importante é termos chegado no passado há 15 dias, não é? Sabe, há 15 dias, termos feito a festa em casa com a festa da subida. Isso para nós foi extremamente importante. E agora vamos continuar a trabalhar. Não precisaram do último jogo sequer, fizeram a festa no sítio certo. Deixa-me só, João, acrescentar, se precisássemos do último jogo, acho que teríamos um sarilho muito sério. Porque o último jogo foi um jogo extremamente difícil. Aliás, vocês tiveram alguns jogos fora de casa, pelos relatos que nos chegaram de Fernando Novo, em climas bastante complicados. Dá um terror. Aliás,
que é um clima que se calhar de forma saudável devia ser criado aqui na Póvoa também, uma intimidação ao adversário, mas de forma sadia, claro. Eu acho que as pessoas da Póvoa são gente muito boa. Respeitam toda a gente, até os árbitros, em que algumas vezes não os deviam respeitar. Mas pronto, mas é assim, somos gente boa e aquilo que eu digo, nós fomos maltratados em alguns dos pavilhões que tivemos, e o Fernando é testemunha do que estava comigo, e entretanto fomos incapazes de, quando recebemos esta gente no nosso pavilhão, de os tratar mal. Tratamos com alguma indiferença, verdade, mas não os tratamos mal. E esta se calhar é a grande diferença das pessoas que aqui estão, Presidente, eu, é que muitas vezes é isto que transmitimos aos jogadores. Epá, nós temos que saber receber bem, não é? E é isso que sempre tentamos fazer com as equipas adversárias, e acho que é por isso que pronto, também cá estamos. O público também vai aprendendo a ver futsal, está a começar a aparecer mais no pavilhão. Claro que as vitórias trazem mais gente, de certeza que no próximo ano este público que agora na parte final acompanhou a equipa vai marcar presença, começa a perceber melhor o jogo, não só os pais dos atuais atletas e outras pessoas começam a gostar. O futsal tem crescido muito no nosso país, graças às transmissões em canal aberto de jogos. Muito provavelmente para o ano teremos jogos do Póvoa Futsal na televisão, que também vão ajudar a ganhar notoriedade junto dos futuros atletas, das camadas jovens. Esse era também um objetivo, ou é agora bom ter esses frutos? E eu acho que as pessoas, e principalmente os adeptos do Póvoa, já viviam isto de uma forma intensa, não é? Porque tinham as camadas jovens e os pais acompanhavam muito. E era algo que nós conversávamos muitas vezes, os três, e dizíamos, se o Póvoa estiver num patamar com alguma possibilidade de subida, e que se veio a concretizar, eu não teria dúvidas que as pessoas iriam acompanhar a equipa. E isso foi visível no nosso penúltimo jogo em casa, que tivemos um pavilhão com uma moldura excelente, em que os adeptos apoiaram a equipa de início ao fim. Foi interessante também quando fomos agora a este último jogo, em que foram muitas pessoas a acompanhar o Póvoa Futsal. E parece-me, com esta visibilidade da primeira divisão, com equipas de nome que nos irão visitar, Benfica, Sporting, Boa Vista, Bragas, Rio Ave, parece-me que isso também irá contribuir para que a modalidade passe a ter um maior número de espectadores. E também uma palavra à Rádio Onda Viva, porque acho que foram fantásticos naquilo que foi o apoio ao Póvoa Futsal, na divulgação que fizeram da própria modalidade, e isso, parecendo que não, também contribuiu para que as pessoas, porque ouvem, e estou quase como o Presidente dizia, esta nossa subida mexeu com a Póvoa, porque hoje as pessoas perguntam, não é? Se calhar se fôssemos jogar ali contra não me vou agora dizer nenhum palavrão, mas uma equipa meio esquisita, não questionava. Agora as pessoas reconhecem que vamos jogar com equipas de nome, se calhar abordam-nos, o Presidente, a mim, o treinador, os atletas, e isto acho que a próxima época será muito diferente da forma da assistência nos jogos de futsal. Presidente, João Rocha, nunca em 5 anos aconteceu pelo sorteio da taça vir cá o Benfica e o Sporting, finalmente vai acontecer para o ano. Era sempre um objetivo de mostrar os grandes jogos do futsal aqui. O João também tem muita experiência nesta modalidade, aqui na Póvoa de Varzim, já com passagem por vários anos, por outros clubes, agora neste que fundou. É o ano mais feliz no Póvoa Futsal, desde que foi fundado, até por esta subida e pela equipa feminina também, ou já houve outros anos em que foram conseguidas outras coisas, que também o deixaram feliz? Antes de mais nada, boa tarde, João, e queria realçar aquilo que já o Paulo disse, e o excelente trabalho que a Onda Viva deu na cobertura de todos estes jogos, e esta subida também é um bocadinho de Onda Viva, porque foi um bom elo de ligação, de comunicar e a promover o próprio futsal cá na Póvoa. Relativamente à pergunta, com certeza foi com muita alegria que recebemos, e que foi uma época, independentemente, com muitas situações boas e más. Eu acho que mais nunca houve, não é? Mas menos boas, mas que assim de tudo deu-me um gozo bastante grande, porque para muita gente que não acreditava, portanto, nesta mesma equipa, e outros mesmo que não acreditavam neste projeto desde que iniciou, aquilo que eu mencionei na altura, o próprio Fernando Novo me disse, foi uma bofetada luva branca para essa gente, e
isso parece que não, dá-nos muito mais força para trabalharmos, mas nunca se esqueçam que, e outras vezes já estive aqui nesta rádio, que este clube é um clube formador, e a formação hoje em dia também está em grande. Temos a possibilidade para o ano estarmos todos a jogar no patamar maior a nível da Associação de Futebol de Porto. Já novidades da equipa de juvenis, penso que era esse escalão. Sim, isso é quase 99% que estará. Portanto, não será é, outra subida também, em princípio. É só, não é uma questão de, não é o estar no papel, mas praticamente, porque infelizmente as coisas não estão fáceis para ninguém, e todos já nos têm subido sempre 3, 4 equipas, ou há 5 até no ano passado, em todos os escalões, porque há sempre desistências e há a remodelar a nível mesmo da primeira, às vezes passado de 14 para 16 equipas, conforme eles lá veem o enquadramento das séries, não é? Portanto, poderá ser um Póvoa Futsal em 2013, 2014, portanto, na primeira divisão nacional de séniores masculinos, primeira distrital de séniores femininos, juvenis, iniciados, infantis, os benjamins não há escalão, mas estão também no topo. É esse então, pode dizer-se então que é o tal ano mais feliz, então, somando sim, isto tudo. Somando isto tudo, e penso eu, estamos a preparar, se calhar para o ano, e começarmos a dar seguimento da equipa júnior mesmo na segunda distrital, não é? Parámos este ano. Os atuais juvenis irem para os juvenis. Isso é uma coisa que ainda estamos a pensar, estamos ainda a estudar mesmo com os próprios técnicos, para vermos quais as possibilidades, os espaços, a malta que temos, e acho que todos eles têm capacidade para isso, e mesmo para também um grupo também um bocadinho extenso, e também era bom para eles rodarem e estarem a jogar, mesmo sendo juvenis, num escalão acima. Mas isso ainda está em estudo, mas é sempre um gozo bastante grande, porque ter as equipas a jogar num patamar desses dá sempre muito mais margem também os miúdos aprenderem e cada vez estarem com mais sentido, e depois uma equipa estar a jogar numa primeira divisão nacional outra margem para os miúdos, porque eles também já têm as suas vedetas, como um Joel, como um Divanei, ou como qualquer jogador desses. Vê-los ao vivo, não é? Isso também, isso parece que não, é muito gratificante, porque às vezes os comentários dos miúdos já vai um bocadinho mesmo nesse sentido, e acho que é muito bom, não é? Portanto, os jogadores de futsal não falam do Ronaldo nem do Messi, falam do tal do Divanei, então, e do Ricardinho, por exemplo. Sim, mas é um bocadinho isso, não é? E para mais também, não um bocado acabámos de frisar, cada vez os jogos darem mais vezes na televisão, não é? E agora Benfica TV, em Canal 1, a própria Vola TV já está a envolver também jogos de futsal. Isso também é quanto mais jogos forem vistos, as pessoas mais aderem à modalidade, não é? O João há pouco falou então da importância da formação. Este ano já houve alguns júniores que foram muito importantes na equipa sénior. E a nível particular, João, sei que esteve de parabéns recentemente, e o seu filho, ainda por cima, um júnior, não é? Produto da formação do clube, marcou um golo que lhe foi dedicado. Foi também um dia muito feliz para si enquanto presidente e pai do atleta em causa. Sim, é um miúdo muito responsável, e acima de ser muito responsável, é um miúdo, em minha casa respira-se futsal, não é? Como sabem, e ele que foi desviado do basquetebol, não é? Sim, que eu sei a história. Ele foi desviado de futsal, que é do basquete na altura, e tinha bastante jeito. Mas pronto, não teria marcado aquele gol se jogasse hoje basquetebol, não é? Mas iniciou, já iniciou como iniciado, tive sempre a jogar nos escalões acima do dele, ganhou muito mais quebradagem para a situação, e ele sabe, mesmo no ano passado jogou no campeonato júnior, ainda sendo juvenil, e este ano, pronto, não havendo júniores, que também era o primeiro ano dele, não é, de júnior, incorporamos, portanto, como ele e o Marinho e outros miúdos no escalão sénior, e foi uma aposta ganha, não é? E ele não deixa de ser mais, independentemente de ser filho do presidente, não deixa de ser mais um atleta do clube, mas como pai deixa-me sempre contente, porque é uma coisa também que ele ambicionava, não é? E falava muitas vezes, também era um sonho dele também fazer um golo e jogar mais minutos, mas tem que trabalhar, ainda tem muito tempo para a frente, não é? Claro.
João, e o futuro agora então do Póvoa Futsal? Fomos já abordando para o ano, grande responsabilidade em todos os escalões ao estar ao mais alto nível do futsal distrital. Quem sabe a tentar lutar por algum título ou chegar o mais longe possível também a nível distrital, porque isso também, fruto do trabalho que é feito na formação desde os escolinhas, dos benjamins, penso que mais tarde ou mais cedo irá acontecer, até porque sabe-se que nesta terra e terras vizinhas há muito talento. Aliás, os títulos têm acontecido aqui de clubes ao lado, nomeadamente do Caxinas. Mais tarde ou mais cedo, quem sabe se na Póvoa também não haverá possibilidade de ganhar algum título distrital, mas é um ano de grande responsabilidade, então preparar esses escalões todos, motivar esses técnicos, diretores, mas também, sobretudo, com a equipa sénior com outra responsabilidade de representar a Póvoa. Sim, sem dúvida, não é? E cada vez estamos a trabalhar melhor nesse sentido. Penso eu que já este ano tivemos escalões com classificações muito interessantes, não é? E para o ano melhor vão estar, porque também já estão a trabalhar com tempo e horas. Ainda hoje também ficou afirmado também, vamos ter uma pessoa muito responsável, portanto, na coordenação da parte da formação, a Marlene Laundes, de qual é uma também respira e vive futsal, e vai ser muito importante mesmo para a formação, porque pelo próprio conhecimento dela, não é? E ela vai ser, portanto, quase uma porta-voz nesse sentido, e dar, portanto, mesmo aos próprios técnicos, criar-nos um modelo e um jogo no sentido de, quando chegarem à parte sénior, não haver muitas diferenças, e será um bocadinho a ligação dela entre a formação e os séniores. Muito bem. Nos séniores do clube joga então o Pedro Acácio, ele que já cá esteve na Onda Viva anteriormente, noutra temporada, para falar também sobre uma temporada que na altura estava a prometer, mas esta sem dúvida correu muito melhor pelo seu resultado final. O Pedro, que recentemente disse já se sentir um poveiro, não é? Não sendo ele natural de cá, mas já sente o clube, já sente a camisola. Pedro, foi um ano também muito feliz este, enquanto porta-voz do grupo, digamos assim. Fale-nos um bocadinho dessas expectativas que foram então concretizadas no início da temporada. Um grupo novo, o Pedro e mais dois antigos, muita gente nova que veio, coube-lhe esse papel importante de transmitir os valores do clube e motivar também, ser um braço direito do treinador. Boa tarde, João. Antes de mais, assim, como capitão desta equipa, foi para mim um orgulho a época que fizemos, porque, como já foi referido anteriormente, tivemos altos e baixos, mas independentemente disso, o grupo foi espetacular. Eu não, às vezes, quando começo a falar sobre o grupo, não tenho muitas palavras, porque ainda no outro dia estava a falar com o Mister. Apesar de tudo o que passamos, foi nem sei como é que é ficar sem palavras. Não. No início, quando o Mister falou comigo, no início da época e tudo mais, vou ter uma branca. Não, eu penso, João, é que o Pedro é o espelho, é o retrato vivo do grupo de trabalho. Ou seja, nas dificuldades havia sempre uma palavra amiga, e o Pedro Acácio está no Póvoa desde o ano zero. Portanto, eu conheci Veio o Pedro Acácio. Ainda era júnior? Não. Ele tinha vindo eu cheguei cá no primeiro ano de sénior. No primeiro ano de sénior, mas o Pedro Acácio foi um indivíduo que se foi integrando, foi conhecendo a Póvoa, foi conhecendo os nossos costumes e foi-se integrando. E este ano, ele quando tem... Parece quase um estrangeiro. Não, exatamente. Ele quando tem o papel de capitão este ano, ele tem um papel fundamental, que é numa ligação do grupo, mas um grupo que também tem uma característica muito especial. É um grupo formado também de gente da Póvoa. Ou seja, não é demais referir, por exemplo, o Jaime, que jogou muitos anos no Rio Ave, foi jogador dos Joões da Lapa, ainda o João era treinador dos Joões da Lapa. O Faneca também é daqui da nossa zona. O nome tinha de ser, não é? O Chumbadinha, o Bruno também jogou muitos anos na Lapa, jogou no Rio Ave, quer dizer, foram todos, há um denominador comum nisto tudo, quer dizer, há um conhecimento do Paulo perante os jogadores que tinha,
Isso era fundamental. Quer dizer, ninguém faz um grupo de trabalho em 2 dias. E depois, com as dificuldades que eles tiveram nas questões das lesões, então surgiu ainda um trunfo novo, um trunfo que foi invisível, mas, e o Paulo pode falar sobre isso, para mim foi fundamental. Foram os tais miúdos, os miúdos, a treinar, foram, para além de crescer no aspecto individual, foram muito importantes a trabalhar com os mais velhos. Portanto, os mais velhos, o caso do Pedro Acácio, do Jaime, tinham sempre um grupo que dava para eles treinar nos limites, porque os miúdos também nunca regatearam esforços e foram evoluindo e chegaram ao fim ao tal jogo da Cracor, e foi para mim, como adepto, foi delicioso ver o comportamento deles, tanto o Marinho como o Freddy, como o Fábio Rocha e como o Filipe. Pronto, foram miúdos, tiveram até 2-2 lá dentro da quadra e pouco se notou. E não só o Fernando, não só, eles mesmo durante a época foram necessários, não só para treinar, mas eu lembro-me, por exemplo, no jogo com o Paredes, que só tínhamos 5 jogadores de campo e 2 eram séniores, e eles tiveram que fazer muito tempo. Claro. Mesmo que o jogo com o Viseu, que eu estava expulso, entrou o Fábio, entrou o Marinho, entrou o Fred, foram miúdos que foram, com o passar do tempo, foram ganhando estaleca, não só ao nível de treinos, mas também em jogos, e se calhar hoje já estão muito mais maduros e têm outro tipo de capacidade para entrar, não só em jogo, mas também como pessoas, também evoluíram. E uma coisa muito importante, Pedro, vou meter só aqui uma farpazinha, uma coisa muito importante, os miúdos nunca regatearam o que quer que fosse, e isso começou-me a preocupar, a mim como treinador, começou-me a preocupar, porque eram 4 miúdos, salvo erro, correto? Filipe, Fábio Rocha, Marinho e Freddy. Exatamente. E espaços, desculpa Paulo, e espaços ainda tiveste que recorrer dos juvenis. Dos juvenis. Aliás, a formação do Póvoa, os juvenis, nós olhamos para os juvenis do Póvoa e olhamos para os miúdos, eles não têm cara de juvenis. Já têm barba, já têm corpo de sénior. E eu também pedi, neste caso ao treinador dos juvenis, que me cedesse 2, 3 jogadores para fazermos mais número em termos de treino. E os miúdos nunca regatearam nada. Miúdos séniores, júniores para sénior. Isso começou-me a preocupar a uma certa altura, e eles não jogarem e não regatearem. E é um bocado estranho. É que eles treinavam da mesma maneira, a aplicação deles era a mesma, a entrega era a mesma, o espírito no balneário e dentro do pavilhão era a mesma. E não é fácil. Não é fácil. Nós temos um miúdo de 17, 18 anos, correto? Que não joga, não é utilizado, não é convocado. Nem sequer tem um escalão júnior para jogar, não é? E treina da mesma maneira. Isso é que é uma coisa impressionante. E aí agradeço muito aos capitães de equipe, essencialmente ao Pedro Acácio. Porque o Pedro Acácio, a própria maneira de ser dele, é uma pessoa brincalhão, mas treina no limite, e a treinar gosta de treinar a sério. Isso é muito importante. Foi o primeiro jogador que eu tive um pequeno atrito quando cheguei ao Póvoa, foi com ele. Ainda bem que foi com ele. Que foi ele que levou na cabeça na altura, e ele era um exemplo também para o resto do plantel, falando português. Foi com ele que eu tive o pequeno atrito que eu tive no Póvoa, foi com o Pedro Acácio, no 2º ou 3º treino da época, e os miúdos estavam presentes. Isso também foi importante. Parecem coisas simples, mas não são simples. Agora, já que o Fernando e o Pedro estavam a falar dos miúdos, eu já disse isso publicamente, e queria agradecer também aos miúdos, que foram extremamente importantes. Foi um grupo, dizendo a palavra certa, no global, foram todos. E os miúdos estiveram fantásticos. Durante a época, o comportamento, o empenho, miúdos educados, miúdos já com formação de futsal, e o presidente há bocado estava a falar que isto é um clube formador, e tem que ser por aí. Porque tem que se formar cada vez mais. O Pedro está aqui há 5 anos, não é da formação, mas é quase. E os miúdos foram fantásticos. Os miúdos tiveram uma integração, uma educação, um empenho, não complicaram nada. Às vezes preocupavam-me a eles não ficarem chateados de não ser convocados. Às vezes até fazia de propósito para deixar A, B ou C, como aconteceu agora no jogo em casa com o jogo que subimos, de deixar o Freddy. Ele ficou extremamente chateado. Para mim foi muito bom ele ter ficado chateado comigo por eu ter deixado ficar fora, porque assim eu senti que já não é só somos uns gajos porreiros, vamos lá treinar. Não, também já sentem a camisola. E é por causa desses miúdos que para o ano o projeto de ter equipas júniores e de ter agora uma equipa na primeira divisão que exige que tenha uma equipa júnior forte, João, a competir, porque não pode haver este hiato, não é, entre
juvenis e séniores, principalmente se o Póvoa Futsal quer ser um clube formador, não ter de ir buscar todos os jogadores fora, digamos assim, ter a hipótese de começar a lançar futuros talentos, como vai acontecendo em outros clubes também. Não, o sentido, as coisas não são feitas à sorte, não é? Temos uma programação a nível, temos de ter em conta que estes juvenis, independentemente do excelente campeonato que fizeram, não é? Na terceira, mas são miúdos que começaram com nós, foram campeões de infantis. Isto são miúdos que é um grupo que está desde a origem do clube. Começaram com o clube, portanto é esse o escalão zero, digamos assim, que vai chegar mais ano aos séniores. E nós, o parar-nos este ano com o escalão júnior, não é nenhum bicho de sete cabeças, no sentido de estarmos à espera mesmo desta fornada, que é mesmo assim, não é? Que cheguem lá, porque são miúdos com muita qualidade e estão a ser muito bem trabalhados pelo Nelo. E acho que vai ser uma mais-valia para o clube, porque não tenho dúvidas que eles, quando chegarem a séniores, se calhar até quando chegarem a júniores, que vão estar a fazer exatamente o que fiz do Fábio, o que fiz do Marinho, o que fiz exatamente os outros, não é? Para o ano só o Fábio que é júnior, os outros já são todos séniores, não é? Não tenho dúvidas disso. É uma maneira também de um dia o clube também precisar deles, e como sabem, a economia parte também não está fácil, e será também ir-nos um bocadinho por aí, exatamente aquilo, o clube formador é exatamente nesse sentido. Quanto mais jogadores tivermos nós a jogar no escalão séniores, mais gozo me dá. E não, um bocado o Fernando também falou relativamente a este último jogo, não foi só ele, eu também fiquei, independentemente de estar lá a jogar o meu filho, eu acho também, eu tenho mesmo os olhos para os outros miúdos e digo exatamente o mesmo, não é? O caso do Marinho, o caso do Fred, o próprio Tiago Sacramento também é daqui da Póvoa, não é? Portanto, não sei se chegaram a estar os 5 em simultâneo, mas não deixa de ser engraçado. Também tiveram os 3. Neste grupo fomos falando, falta-me aqui pelo menos dos nomes que eu retenho, o guarda-redes, o Luciano, também o Fabrício, que foi um jogador importante também numa determinada altura que veio para a equipa, e o Luciano também pela maturidade na baliza. São dois jogadores também importantes, entre outros que já se foram aqui falando. Claro. Jogadores, Pedro, é melhor dizer juntamente com o Luciano, o Jaime e o Fabrício, se calhar os três foram aqueles que, apesar de eu ser o capitão, sou mais novo que eles, se calhar foram aqueles que nos transmitiram mais experiência, mais calma em diversos momentos da época, que se calhar naqueles momentos mais baixos, apesar de eu ser o capitão, friso novamente, e foram eles que nos empurraram para cima, e foram esses três elementos também, nos outros, o Brioso também um elemento carismático no grupo, que apesar de não ter muitos minutos de jogo, é aquele rapaz que no balneário está sempre a dar-nos motivação, sempre a alegrar-nos, sempre a puxar-nos para cima nos momentos mais difíceis. E se calhar esses elementos, como o Fabrício, que chegou numa parte mais adiantada da época, foram muito importantes para a nossa caminhada. O Brioso, estávamos a escapar o Brioso é da terra, né? Exato, também dos Leões da Lapa, e todas as equipas costumam dizer que temos que ter, entre aspas, um palhaço, não é? Um brincalhão. Não diga isso, que ele quando ouvir vai já ligar. Com um aspecto muito importante. O palhaço é brincalhão, é o motivador de balneário. Ele demonstrou isso numa declaração que nós pusemos no ar, numa entrevista fictícia, não é? Exatamente. Com uma coisa muito importante, é que além disso tudo tem uma qualidade muito grande, como guarda-redes. Muito grande. Outro exemplo. Jogou pouco. Jogou 3 do campeonato, 2 da taça. Ajudem-me que eu não estou muito bom. Acho que não havia taça da Liga. Taça de Portugal. Com uma qualidade fantástica. Tem esses atributos todos e depois é bom guarda-redes. Juntamente com o Luciano, eu tinha 3 bons guarda-redes este ano. O Tiago Sacramento, o Luciano e o Brioso. Bons guarda-redes. Estamos a esquecer de uma coisa importante também, de um jogador que nós não falamos. E estava-me agora a passar, que é um dos capitães da equipa também. É um miúdo já está no Póvoa há 3 anos, salvo erro, o Tiago Cardoso. Falamos no início muito de, não Tiago sei se foi Cardoso. Fernando, mas o nome dele já tinha sido aqui Tiago Cardoso, um miúdo fantástico, passou muito tempo lesionado, com lesões consecutivas, mas que na altura que nós precisamos mesmo, e era na altura decisiva, o Tiago estava lá, também limitado, mas estava lá, e também é um jogador que já está cá, acho eu que é o terceiro ano do Póvoa este.
e já é também um bocado como o Pedro, começa a ficar quase um poveiro de gema, não é? É um miúdo fantástico. Acho que precisa mais de um ano para. e acho que o miúdo com um futuro muito, muito promissor no futsal. Tem todas as qualidades, ao contrário do Pedro Acácio, Tiago. Estou a brincar. E já que vamos falar então desse futuro promissor do clube, é a altura de falarmos um bocadinho do futuro. Também de começar a desvendar desta equipa sénior, que vai competir na primeira divisão, é um facto, vai cumprir um sonho. Com o Paulo Mourinho como treinador, já está tudo definido, Paulo? Sim, a direção, já tive uma reunião com a direção, já conversamos os três, agora vamos preparar. A direção falou comigo, chegamos a um consenso, vamos continuar, eles comigo e eu com eles. Vamos trabalhar, isto é muito recente ainda, mas já estamos a pôr os pés ao caminho, como eu costumo dizer, sempre ligados os três, com o João e com o Paulo também, e vamos começar agora esta semana já a começar a preparar a pré-época, que não vai ser fácil, porque o treinador do Póvoa não é só treinador, envolve-se em tudo, não é? Claro. Temos de estar todos envolvidos na mesma... Tem de se inscrever como jogador também. É quase isso. Preciso. Agora, tem que ser com calma, não nos podemos precipitar, tem que ser aquilo que fizemos ano passado, sem precipitações, com calma. Mais vale, o Paulo há bocado teve uma parte que eu gostei imenso, mais vale serem ambiciosos, terem a ambição de querer fazer, de querer mostrar de que eu não vou cometer o mesmo erro que eu reconheço agora que cometi há 5 anos atrás na primeira divisão, que me enchi de trutas, e percebem a palavra trutas, jogadores de nome badalados no futsal português, mas quando era preciso dar ao canelo, como eu costumo dizer, e quando era preciso ferrar, eles não ferravam, jogavam em bicos de pés, e aqui neste clube não pode ser assim. Tem que se ferrar, tem que se andar com os pés bem assentos no chão e ter a ambição que a direção também quer que os jogadores tenham, porque tem que ser por aí. Mais vale irmos buscar jogadores não tão denominados mas que queiram aparecer, queiram uma montra, despontar, não é? exatamente. Que tenham algo para provar, e vai ter que ser por aí. Crescer. Agora o Paulo vai continuar a ser o mesmo, vai continuar a trabalhar, a dar o máximo, o limite, dentro das minhas limitações, que são muitas também. Vamos trabalhar. O Pedro Acácio é um jogador que vai continuar também connosco, graças a Deus, ainda bem, porque ele merece, além da qualidade que tem como jogador, merece, porque é um excelente, eu já disse isso, foi um dos melhores capitães. Não estou a puxar saco, ele é que precisa de puxar a mim. Senão não joga para exatamente. O Pedro Acácio foi um dos melhores capitães de equipa que eu tive, por incrível que possa parecer, além do feitio que ele tem. Ele foi dos melhores. Não vou dizer melhor, porque eu tive um bom capitão de equipa durante 8 anos no Rio Ave também, mas o Pedro foi um dos melhores capitães de equipa que eu tive. Capitão não é aquele que põe a abraçadeira e que atira e que escolhe a moeda no árbitro, é muito mais do que isso. E nesta modalidade ainda é muito mais que no futebol de 11, no futebol normal, como as pessoas querem dizer. Nesta modalidade é muito mais importante, e o Pedro foi dos melhores, se não o melhor capitão que eu tive até hoje. Fez um trabalho fantástico. É como jogador, quer como capitão. Pedro Acácio vai então continuar, pelo que já percebi. A ambição do Pedro enquanto jogador, qual é? Está agora a ser concretizado um sonho, jogar na primeira divisão. É manter este clube neste escalão, fortalecê-lo, ou chegar a outro patamar? É possível, Pedro? Sonha com isso? Em primeiro lugar, o Mister disse que eu já renovei, eu não sabia. Acabou de me informar agora. Falsificaram a assinatura. Acho que hoje já chegou a acordo com o meu empresário, talvez tenha sido isso. Em relação ao Póvoa Futsal, no próximo ano, o principal objetivo não pode ser melhor que a manutenção. Vamos tentar fazer o melhor possível, honrar a cidade, honrar o clube e tentar chegar à manutenção. Tem que ser o principal objetivo. Sabemos que vamos ter um plantel se calhar não tão forte quanto as outras equipas, mas é como o Mister ainda agora referiu, vamos ter se calhar jogadores ambiciosos, com vontade de querer mostrar, aparecer na primeira divisão, e para mim também vai ser um orgulho. Já representei há 5 anos o Freixeiro na primeira divisão, não fiz muitos jogos, mas agora voltar com o Póvoa é qualquer coisa de extraordinário. Um clube que eu cheguei cá na sua fundação, e agora depois destes anos todos conseguir chegar à primeira divisão com o Póvoa é qualquer coisa de extraordinário mesmo. Paulo Calhão, diretor deste escalão, sobretudo, já está a trabalhar então aí nos bastidores a preparar o próximo plantel.
Nesta altura, o que é que nos pode contar sobre este grupo? Já tem jogadores Muito pouco, João. renovados? Não, existem. O que é que para já é certo? O que é possível saber? É certo que O que é algumas certo coisas para já é o ainda treinador. Que foi o E único o Pedro que chegou a Acácio, acordo connosco. O Pedro Acácio ainda não falamos com ele. Quer dizer, foi o treinador que falou e eu e o presidente ainda não falamos, por isso vamos ter. Não, mal terminou o campeonato, a primeira coisa que nós combinamos, eu e o presidente, é que teríamos que começar a construir a base da equipa. E, na nossa opinião, essa base começa pela equipa técnica. Não é? Serão esse que nos vai dar algumas indicações de potenciais jogadores que possamos abordar e que venham trabalhar connosco. E esse era o primeiro passo. Reunimos, julgo que foi na quarta-feira, não foi, João? Quarta-feira. Faz agora uma semana. Reunimos e o Paulo Mourinho aceitou continuar com a equipa. Já há indicação de algumas pessoas que poderão vir trabalhar com ele. E aquilo, essencialmente, que foi discutido por nós é que o Póvoa, mesmo assim, terá que existir algumas alterações em termos daquilo que é a vida do Póvoa. Primeira divisão, é extremamente exigente, não é? Como todos nós sabemos. Desde logo na logística, as deslocações são a todo o país. Não e essa é só... foi a nossa grande preocupação, a minha e do Presidente. Não é? Quer dizer, nós temos a contagem que são 8 saídas de Coimbra para baixo, entre Académica, Fundão, os clubes de Lisboa, que são 7 ou 8. Ainda está o operário para saber, não é? Como é que... Deus queira que vá. Irmos para os Açores era a primeira viagem do clube. Irmos para os Açores não estava muito nos nossos planos, mas se tiver que ser. Agora, essa foi a nossa preocupação e acima de tudo é construirmos um grupo ambicioso, aquilo que o Mourinho há bocadinho referiu. Nós há uns anos temos uma experiência que foi buscar algumas pessoas de renome, não é? E que depois durante no decorrer clube, né? Está a falar no outro clube, não é? Claro, e durante o decorrer do campeonato verificamos que era um pouco isso, era o bico de pé, não é? E aquilo que nós falamos, claro que temos que aliar a juventude a alguma experiência que temos de transmitir ao grupo, não é? Mas essencialmente, acho que quando os atletas são ambiciosos, os resultados se calhar aparecem mais rapidamente. É isso que estamos a tentar fazer. Existe uma lista de pessoas que iremos, julgo que ainda se calhar durante esta semana, começar a contactar. Existe do anterior plantel já um grupo que vamos esta semana falar, e o Pedro está incluído nesse grupo, não podia deixar de ser, até porque parece-me que também tem aqui algum laço familiar com o treinador. Alguém diz que ele é o padrinho, por isso. Não, também pode dizer um bocadinho. Claro. Mas há efetivamente um grupo de atletas que vamos abordar o mais rapidamente possível. Para se anteciparem, não deixem de serem ultrapassados por concorrentes, não é? Também. E aproveitarmos esta onda em que as pessoas ainda estão aqui com alguma alegria pelo facto da subida, e não tenho dúvidas que mais rapidamente irão acordar connosco. Existem alguns nomes que foram indicados pelo treinador, mas que já estão descartados também, porque já assinaram para outros clubes e agora vamos ter que procurar soluções, não é? Agora, que a grande preocupação, para além de constituirmos o plantel, efetivamente é a questão da logística, que este ano terá muita importância neste clube. Claro. Não só das deslocações, como a recepção a equipas de renome, não é? Canal de televisão, havia filmar jogos no Municipal que tem excelentes condições, é natural que os jogos em casa do Povo contra os grandes possam vir a ser transmitidos, e todo isso terá que efetivamente o próprio grupo de trabalho terá que ser alargado. O ano passado as pessoas que acompanharam mais de perto o departamento, o futsal sénior, foi o presidente, eu e o Zé Correia, não é? Temos que colocar mais gente a trabalhar connosco. Temos também, e essa foi uma das nossas prioridades, a equipa técnica também tem que ser efetivamente reestruturada na forma como irão trabalhar na próxima época. E está a ser feito com alguma calma, ponderação. Eu e o João já tivemos uma reunião, já tivemos a discutir algumas das coisas também, que é o mais importante, que é o nosso orçamento. Ainda não está definido, mas julgo que também brevemente estará. E aqui acho que o João depois também dará uma palavra daquilo que será
alguns dos apoios, nomeadamente. Nós podemos até já fazer esse trampolim, até porque o nosso tempo está mesmo no limite, João. Temos alguns segundos, vou pedir então alguma concisão sobre a importância então de envolver a cidade, as empresas patrocinadoras, a autarquia para ajudar para que no próximo ano seja possível então ter uma época com dignidade na primeira divisão. É o mínimo que se pede ao clube depois de concretizar este primeiro sonho. Agora há um outro que é o da permanência no escalão principal para sustentar o futuro. O que é que já está a ser feito, João, mas com concisão, o que é que está já a ser feito para que essa estrutura possa ser reforçada e haja condições para que o Póvoa se mantenha? Não, foi feito, aliás, o Fernando Novo na altura tinha-me logo questionado essa situação e disse, só no fim de dar, portanto, o sonho já estarmos lá na primeira, que realmente foi logo no segundo dia, ter uma reunião com quem de direito, não é? Aquilo foi exatamente aquilo que eu disse, e pronto, e as portas, porque isto no fundo, aquilo que estamos a promover e aquilo que estamos, não só o clube, a própria cidade, é exatamente aquilo, e está muito gratos também daquilo que fizemos, e houve uma abertura muito grande relativamente da Câmara, e aliás notou-se até para a situação de sábado, da maneira que nos recebeu, e eu acho que não há porta nenhuma que se feche a nível de toda a publicidade e todo o comércio local, porque no fundo também é um reconhecimento ao nosso trabalho, independentemente que as coisas não estão fáceis, não é? Mas acho que as pessoas, pouco ou muito, que nos vão ajudar, e cada vez mais vai haver iniciativas, também vamos fazer, portanto, o sócio empresa também para cativar que as pessoas também vão assistir aos jogos, e pronto, há uma série de iniciativas também que vamos fazer daí para a frente, também para, no fundo, a própria televisão também vende, e é vamos uma receita, trabalhar. penso eu, também recebem alguma Sim, coisa. isso também nos deixa também um apelo também a toda a gente de Poveira que a serem sócios também do próprio clube, porque no fundo também é o É o único clube para o ano no escalão principal da Póvoa de Varzim, é uma maneira também, modalidade, além do resto, Polo o 4. comércio local tem-nos ajudado, porque também sem eles nunca estaríamos a fazer aquilo que estamos a fazer, e é isso, desde sempre foi, e acho que é uma maneira também de reconhecer o nosso trabalho e o trabalho deles, é o estar a jogar numa primeira divisão, e o aparecer a publicidade deles na televisão também é uma maneira de nós também podermos rentabilizar muito mais os espaços. Muito bem, nós cá estaremos na Onda Viva para contar o futuro, o que vai ser então o Póvoa Futsal, agora com uma nova ambição, mais sustentada, digamos assim, numa primeira divisão nacional a nível sénior, mas também com todos os seus escalões, em princípio no escalão principal a nível distrital, que é um patamar excelente para, quem sabe, no futuro ganhar títulos distritais e chegar às fases finais nacionais no setor juvenil. Certamente o Fernando Novo também irá continuar a acompanhar este futuro do Póvoa Futsal. Fernando, 30 segundos para cumprir mesmo. Que expectativas é que tens, que já acompanhas este clube desde o início, mas aqui connosco na Onda Viva há cerca de um ano? Que expectativas é que tens? O que é que pode ser este Póvoa Futsal, na tua opinião? Ora bem, João, o meu desejo é que o Póvoa continue a evoluir, e se todas as épocas, todos os anos se corrigirem pequenos defeitos, o clube cresce, e o desafio da primeira divisão vai ser muito maior, a pressão vai ser muito maior sobre a equipa técnica e jogadores, mas certamente que estou confiante que eles vão conseguir a manutenção. Ficamos então com este vaticínio, é o mínimo que o João pede, de certeza que basta isso para ficar contente, e se os clubes da formação também conseguirem bons resultados e também se promover o desporto entre os mais jovens miúdos da Póvoa de Varzim, que é sempre um objetivo também de qualquer clube, a sua aposta na formação, formá-los enquanto atletas, mas também enquanto pessoas e profissionais de experiências de vida também através do desporto. Aqui na Onda Viva iremos certamente continuar a acompanhar a carreira deste clube e de outros da Póvoa de Varzim que estão em destaque, como é o Desportivo da Póvoa, que vai estar aqui também na próxima sexta-feira para falar sobre a sua secção de basquetebol, que este fim de semana que passou conquistou 2 títulos nos torneios interassociações, escalão de sub-14, tanto no setor feminino como no masculino, e vai também promover um torneio para ex-atletas, assuntos para abordar
na próxima sexta-feira. Regresso connosco nessa altura. Por hoje é tudo. Tenham uma boa tarde.